O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos alertou que Israel pode ser alvo de ataques do Irã e, em breve, os bombardeios lançados a partir do Irã poderiam acontecer com mísseis guiados de alta precisão, além de drones. Os alvos seriam prédios militares e do governo de Israel. Os Estados Unidos calculam que o regime iraniano tem mais de 3.000 mísseis balísticos, incluindo os que poderiam atingir o território israelense. A tensão aumentou depois que 7 integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos na embaixada do país na Síria em 1º de abril. O Irã culpa Israel pelo ataque, mas o governo israelense não confirma a participação, não. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou uma base militar e declarou que Israel passa por tempos desafiadores. Quem acompanha toda essa movimentação, inclusive em tempo real, é especialista em estratégia e segurança internacional, Ricardo Cabral. Ricardo, boa tarde. Seja muito bem-vindo. É uma tensão que só cresce e realmente de um problema que é anunciado, né? Você acompanha isso minuto a minuto. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos espectadores da Record News, do Conexão. Realmente, nós estamos aqui há vários dias, né? Tem sido prometido um ataque e nós que acompanhamos a cena internacional, fica muito difícil. Agora à tarde, há poucos minutos, Israel sofreu um ataque ali nas colinas de Golã com cerca de 50 drones que foram da colina de Golã, do sul de Israel, e ali na região da Galileia. Isso é uma das probabilidades do contra-ataque iraniano. Aliados iranianos, como o Hezbollah e o Katib Hezbollah iraquiano, atacarem Israel poupando, vamos dizer, fazer um ataque direto a Israel, que poderia levar uma retaliação que poderia ser desastrosa para os iranianos. Vamos lembrar que Israel tem armas nucleares e, diante de uma ameaça existencial, um ataque em massa de mísseis, etc., você tem arma nuclear para usar contra esse tipo de ameaça. Então, a gente tem que sempre colocar o perigo do que está acontecendo. Essa possibilidade do uso de armas nucleares em caso de um ataque maciço do Irã não pode ser descartado. Então, para a gente simplificar, para ver se eu entendi, Ricardo, em vez de acontecer talvez um ataque diretamente do Irã contra Israel, já que o Irã ele financia grupos terroristas, como o Hezbollah, por exemplo, pode acontecer desses grupos atacarem Israel à ordem do Irã, é isso? Exatamente, é justamente para evitar uma retaliação direta ao território iraniano. Ou seja, o Irã pode fazer um ataque dos mesmos moldes que Israel fez a uma embaixada ou uma instalação israelense, o interesse israelense fora, né, da área de Israel, uma embaixada num país árabe, e etc., e não atacar diretamente o território, deixar para os proxies iranianos, ou seja, os seus aliados, atacarem diretamente Israel, como tem acontecido. Por exemplo, os Houthis já lançaram mísseis contra o porto de Eilat, né? O Hezbollah faz ataques constantes, o Katib Hezbollah iraquiano, a mesma coisa. Então, o Irã não precisa se envolver diretamente. Apesar que a possibilidade, né, de um ataque direto também existe. A gente não pode aqui ficar descartando. Ainda mais que tem notícias, né, existem possibilidades, a inteligência americana coloca a questão dos reféns, quantos reféns estão vivos, e isso é uma questão primordial para o governo israelense, que quer saber o que aconteceu, qual o estado de saúde dos 136 reféns que estão de posse do Hamas e que o Hamas não dá respostas claras sobre o assunto. E a inteligência acha que essa fixação em 40 reféns para troca pode ser o que realmente estejam vivos, mas ninguém sabe direito o que está acontecendo. Pois é, e claro que
Benjamin Netanyahu está sendo pressionado pelas famílias dos reféns, né? A gente viu quantos protestos aconteceram, inclusive no parlamento. Agora tem mais uma notícia chegando para a gente aqui, Ricardo. Mais de 250 organizações humanitárias e de defesa dos direitos humanos pediram em carta aberta a suspensão imediata de todas as entregas de armas a Israel e grupos armados palestinos. No documento, as ONGs afirmam que os equipamentos são usados para cometer violações do direito humanitário internacional. As instituições também afirmam que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve assumir a responsabilidade de manter a paz mundial e também a segurança. Minha pergunta para você é o seguinte: dentro desse contexto tão tenso, né? Esses pedidos têm algum apelo, uma vez que o próprio Conselho de Segurança aprovou uma resolução que foi há muito tempo debatida e nada foi feito na prática, né? Isso mostra que a ONU está completamente desmoralizada, né? Ela, para efeito prático, né, os países seguem se quiserem. E, infelizmente, né, a guerra existem outros interesses envolvidos nessa operação israelense contra o Hamas. Existem, claro, interesses geopolíticos, econômicos, estratégicos e a própria questão de embate, né, do Irã contra Israel e os Estados Unidos por uma influência maior no Oriente Médio. E por trás deles, né, ali a gente só fala de Israel e Estados Unidos, mas nós temos que ver que a Arábia Saudita está nesse jogo. A Arábia Saudita não essa expansão agressiva do Irã, pelos métodos que o Irã usa, né, numa área que é sunita, que é uma área de religião sunita. E também nós podemos observar que o aumento do número de ataques terroristas no Irã por parte de grupos sunitas está dentro dessa dinâmica de disputa de espaço e influência na região. A guerra entre o Hamas e o Israel é apenas uma dessas facetas desse grande embate, né, que está envolvido o Irã contra, né, vamos colocar, a Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos, pela influência ali do Oriente Médio. Só para a gente fechar esse tópico de armas, Ricardo, os Estados Unidos continuam enviando armas para Israel. Qual que é o balanço que você tem? O envio de armas, eles têm um acordo, né? Existe um acordo de uma ajuda militar. O Israel vamos dizer assim, um principal cliente, né, norte-americano. Eles têm proeficiência, eles fazem, é interessante isso, eles pegam o armamento norte-americano, modificam o armamento norte-americano, ele se torna melhor, os aviões, blindados, tudo que o americano fornece, Israel faz pequenas modificações visando aperfeiçoá-los. O controle de armas, nesse caso, a indústria de armas, ela praticamente é imune a pressões políticas, né? Porque, veja bem, Kelly, né, se não vai comprar ela no mercado legal, vai ser fornecida no mercado negro, né? E quem fornece arma para o mercado negro são os estados. Você não compra um Javelin, que é um míssil anticarro, você não compra esses fuzis, você não encontra na esquina. Quem fornece é o Estado. E os estados estão por trás dessa guerra, no sentido de que a falta de controle de armas é do interesse dos estados. E lá no Oriente Médio, o mercado negro é quase que um mercado institucionalizado. Pois é, o problema vai longe. Esses apelos acontecem, mas a gente não vê um efeito prático, infelizmente, não é, Ricardo?